A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Apoio Cultural. Posto Escurcel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escurcel de Valdomiro e Salete. Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Acolhei a alegria da vossa glória, dando graças a Deus, que vos chamou ao seu reino celestial. Aleluia! Segundo domingo do tempo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Hoje é dia 12 de abril
ano 2026, quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da Paróquia Santo Berto. Muita alegria, a gente está novamente aqui, mais um domingo, né? Já estamos chegando aí no meio do mês de abril, está passando muito rápido, né? Páscoa já foi, né? Estamos vivendo agora a oitava de Páscoa, né? E muito importante a liturgia desses dias que virão, né? Nessa semana mesmo a liturgia é muito bonita, né? Falará muitos encontros que Jesus teve, né? Inclusive com Nicodemos, né? Com os diálogos muito importantes que Nosso Senhor traz nos evangelhos dessa semana, evangelhos de São João. E a liturgia de hoje, deste domingo, que é o domingo da Divina Misericórdia, nos diz assim: neste domingo da Divina Misericórdia, ao participarmos da comunhão fraterna, da fração do pão e das orações na Santa Missa, vemos que Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremo-nos e nele exultemos, pois apesar das provações e medos do presente, aguarda-nos uma herança incorruptível que jamais perde o seu valor. Esse é o tema da liturgia deste domingo. E o programa Minutos do Evangelho está presente, né, com seus quadros, né, seus blocos, né, tem música, né, vamos ter aí músicas religiosas, música do Salmo, né, já tivemos uma música muito bonita aqui no início do programa, todas músicas religiosas, né, que a gente escolhe com muito amor e carinho para trazer aqui aos ouvintes da rádio comunitária do programa Minutos do Evangelho. O primeiro quadro de hoje, logo após a música do Salmo de hoje, é um momento com Maria. Hoje nós vamos falar uma devoção aqui que existe muito forte aqui no Brasil, que é Nossa Senhora da Penha. Essa devoção é muito importante lá no Rio de Janeiro, né? Temos também o quadro Catequese na Paróquia, né? Eduardo, Gênesis e Christopher. O evangelho de hoje, infelizmente, né, não podemos novamente contar com o padre Rafael. Ele teve que se deslocar ao Paraná essa semana para fazer exames, né, do tratamento que ele realiza de saúde, né? E no dia que a gente grava, que é o dia limite para a gente gravar, ele não estava. Então, o evangelho foi feito por esta pessoa aqui que vos fala, né? E então o evangelho tanto de hoje, deste domingo, né, um evangelho muito bonito, como também os evangelhos da semana serão trazidos por mim mesmo aqui, né? No programa Minutos do Evangelho. Então, a gente espera contar com o Padre Rafael no próximo domingo, né, e na outra semana. Mas hoje, felizmente, essa semana ele não estará trazendo o Evangelho para nós. Mas o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, é um trechinho que eu trouxe. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. É Nosso Senhor falando com os seus discípulos, né, numa das aparições que ele faz, né? Temos também os santos da Santa Igreja, com a Rosa Helena ali, da Pascom da Matriz, né? Ela vai trazer dia a dia desta semana que passou, os santos, né? E no final, a agenda da nossa paróquia e a reflexão sobre o dízimo. Terminamos o bloco de entrada do programa deste domingo, 12 de abril, Divina Misericórdia. Vamos ouvir a música do Salmo de hoje. É o Salmo 117. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Vamos à música. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia.
Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria deste domingo, vamos falar de uma grande devoção aí a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Penha de França. Existia no norte da Espanha uma serra muito alta e íngreme chamada Penha de França, na qual o rei Carlos Magno teria lutado contra os mouros, desbaratando-os. Por volta de 1434, certo monge francês sonhou com uma imagem de Nossa Senhora que lhe apareceu no topo de uma escarpada montanha cercada de luz e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão Vela, assim se chamava o monge, durante 5 anos andou procurando a mencionada serra, até que um dia teve indicação da sua localização e para lá se dirigiu. Após 3 dias de intensa caminhada e escalando penhas íngremes, o monge parou para descansar. Quando viu sentada perto dele uma formosa senhora com o filho ao colo, que lhe indicou o lugar onde encontraria o que procurava. Auxiliado por alguns pastores da região, conseguiu achar a imagem que avistara em sonho. Durante o domínio muçulmano na Europa, era comum que os católicos enterrassem suas imagens de santos para que essas não fossem profanadas pelos infiéis, os muçulmanos no caso. Construiu Simão Vela uma tosca ermida nesse local, que logo se tornou célebre pelo grande número de milagres alcançados por intermédio da Senhora da Penha de França. E mais tarde, ali foi construído um santuário no topo da Penha de França, no município de El Cabaco, na Salamanca, isso na Espanha. O intelectual católico francês Maurice Legendre influenciou a recuperação do santuário. Especificamente, em 1934, organizou uma peregrinação para marcar o 5º centenário da descoberta da imagem. Legendre é enterrado na nave da igreja. Foi enterrado lá. Um tempo após a famosa Batalha de Alcácer Quibir, uma peste assolou Portugal. E como a Espanha se livrara do flagelo graças à intervenção de Nossa Senhora de Penha de França, o Senado da Câmara de Lisboa prometeu à Mãe de Deus construir um grandioso templo se ela livrasse a cidade da moléstia. Extinguindo-se a epidemia quase que subitamente, e então a Câmara mandou edificar um magnífico santuário naquele local. Esse templo passou a atrair milhares de peregrinos e, em certa ocasião, um devoto, tendo subido ao alto da Penédia e vencido pelo cansaço, adormeceu. Uma grande cobra aproximou-se para picá-lo, quando um enorme lagarto saltou sobre ele, despertando a tempo de matar a serpente com o seu bastão. Essa é a razão pela qual a imagem de Nossa Senhora de Penha tem aos pés um peregrino, a cobra e o lagarto. No Brasil, a devoção veio trazida pelos colonizadores portugueses. A primeira ermida em sua honra foi erguida em Vila Velha, na antiga capitania do Espírito Santo, entre 1558 e 1570, pelo Frei Pedro Palácios, um espanhol fervoroso e devoto da Santa Maria da Penha. Depois foi erguida a da Penha do Irajá, no ano de 1635. Na cidade de São Paulo, em 1667, foi erguida uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Penha de França, e em seu entorno desenvolveu-se um dos bairros mais antigos, populosos e tradicionais da capital paulistana, a Penha de França, que atualmente abriga a antiga Igreja Matriz na região reconhecida por Igreja Velha, e a Basílica, conhecida por Igreja Nova, cuja pedra fundamental foi lançada em 1957. Ambos os templos são dedicados a Nossa Senhora da Penha de França,
e sua data festiva é celebrada no dia 8 de setembro. Temos também a devoção a essa Nossa Senhora de Penha, né, em Resende da Costa, em Minas Gerais. Segundo moradores e fiéis, por volta de 1830, talvez alguns anos a mais ou a menos, o então padre residente em Resende Costa, na época curato, padre Antônio de Pádua, após cumprir suas obrigações religiosas, se dirigia para o casarão da chácara Dr. Gervásio e se colocava a esculpir a imagem da então padroeira de Resende Costa, Nossa Senhora da Penha de França. Logo no início do trabalho, o padre escultor plantou algumas palmeiras na estrada da chácara, de um lado e outro. No final do trabalho, tendo a imagem esculpida pronta, a comunidade se colocou em procissão no dia 1º de setembro, motivo pelo qual Resende Costa dedica esse dia a Nossa Senhora da Penha de França, e não o dia 8 de setembro. Como é próprio da liturgia da nossa igreja, com a imagem nos ombros, em direção à igreja matriz, Nossa Senhora da Penha de França, onde passou a ocupar o lugar mais alto no altar-mor que ocupa até os dias atuais. Também tem a devoção de Nossa Senhora da Penha em Itapira, em São Paulo. A devoção a Nossa Senhora da Penha na cidade de Itapira deu-se por conta de João Gonçalves de Moraes, um dos fundadores da cidade, que decidiu derrubar a mata para a construção de uma capela, para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Penha, que recebera de herança familiar. A proclamada padroeira da vila, que haveria de se tornar em volta da capela, e posteriormente da cidade, como é hoje nos dias atuais. E sua festa é celebrada em 8 de setembro, que lá é feriado municipal. E temos uma oração curtinha de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das suas graças e favores. Eis-nos cheios de esperança, solicitando com humildade as graças que necessitamos, pelas quais somos gratos desde este momento. Amém. Então, Nossa Senhora da Penha, uma devoção que começou lá na Espanha, foi para Portugal, e de Portugal veio aqui para o Brasil, e tem bastante devoções aqui no nosso país, Nossa Senhora da Penha. Muito bonita, essa devoção, e conta aí algumas passagens ocorridas em nome de Nossa Senhora da Penha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amor, amor, a Virgem meu amparo, em cujas mãos inteiro me entreguei. A vós, ó Mãe, de quem sou filho caro, meu coração fiel conservarei. Ó minha Mãe, Senhora do sois, quero vos coroar. Hoje professo nesse santuário, até morrer vos hei de sempre amar. Até morrer vos hei de sempre amar. Amor, amor, vós sois minha esperança, que me sustenta em meio de aflição. A vós, ó Mãe, com plena confiança, sempre valei a quem tem precisão. Ó minha Mãe, Senhora do Rosário, rainha sois, quero vos coroar. Hoje professo nesse santuário, até morrer vos hei de sempre amar. Até morrer vos hei de sempre
Catequese na Paróquia. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades. Você já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, também sentiu o que você sente? Às vezes, a gente acha que para estar perto de Deus, precisa estar sempre bem, forte, sem dúvidas. Mas não foi assim nem com o próprio Jesus. Ele viveu emoções humanas profundas, como tristeza, medo e até solidão. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, Jesus se abre de uma forma muito verdadeira. O Evangelho nos mostra isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 38, onde fala: "A minha alma está triste até a morte." Olha que forte isso! Jesus não escondeu a dor, ele não fingiu estar bem, ele sentiu medo do que estava por vir, angústia pelo sofrimento e até solidão, porque muitos dos seus amigos dormiram quando ele mais precisava de companhia. Quem nunca se sentiu assim, triste, sem saber explicar, com medo do futuro, ou até sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? A grande diferença é que Jesus faz com esses sentimentos. Ele não foge, ele não desiste, ele leva isso tudo ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Novamente lá em Mateus capítulo 26, agora versículo 39. Jesus nos ensina que sentir não é fraqueza. Sentir faz parte de ser humano. O que importa é para onde levamos aquilo que sentimos. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez tenha dias em que o coração pesa, a mente cansa e a fé parece pequena. Mas saiba, Jesus entende você de verdade, não de longe, não só como Deus, mas como alguém que também já chorou, teve medo e se sentiu sozinho. São João Paulo II dizia: "Não tenhais medo." Mas não é não tenha medo ignorando a dor. É um convite. Mesmo com medo, continue. Mesmo com tristeza, confie. Mesmo na solidão, permaneça. Jesus não ficou na dor para sempre. A cruz não foi o fim. A tristeza não teve a última palavra. E isso também vale para você. Talvez hoje você não veja a saída, não entende porquê das coisas, mas Deus continua ali, mesmo no silêncio, mesmo quando parece que você está sozinho. Então, da próxima vez que o coração apertar, lembra disso. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Você só precisa ser verdadeiro. Porque o mesmo Jesus que sentiu tristeza, medo e solidão é o mesmo que caminha com você em cada um desses momentos. Até a próxima. Paz e bem. Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama, e vamos dar continuidade ao livro Catequeses de São Curadars. Nesta passagem, Curadars nos dá um exemplo bem interessante sobre o Espírito Santo. Pensem numa espingarda. Muito bem. Vocês a carregam, mas é preciso que alguém acenda o pavio para que ele dispare. Assim também, temos em nós a possibilidade de fazer o bem. É o Espírito Santo que acende o pavio e saem as boas obras. É como se alguém tivesse que puxar o gatilho, né? E esse gatilho geralmente é o Espírito Santo que faz com que, nessas situações, acabem acontecendo as coisas boas ao qual ele nos remete. O Espírito Santo descansa nas almas justas como a pomba em seu ninho. Ele choca os bons desejos numa alma pura, como a pomba choca os seus filhotinhos. E ele termina concluindo a seguinte situação. O Espírito Santo nos conduz como uma mãe conduz seu filhinho de 2 anos pela mão, como uma pessoa que conduz um cego. Ou seja, ele é o nosso guia no caminho espiritual. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, estamos vendo os dogmas sobre Jesus Cristo, né? Falamos sobre ser o Filho de Deus por excelência, possui as 2 naturezas, a natureza humana e divina. Cada uma dessas naturezas possui uma vontade própria, porém, acaba por seguindo a vontade divina. Mas essas vontades, essas 2 naturezas, né? 2 naturezas com vontades próprias e operações próprias, estão contidas em uma só pessoa, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que, ainda que homem, é o Filho natural de Deus, né? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de virgem no ventre de Nossa Senhora, né? A Virgem Maria. E o dogma que vamos estudar hoje é: Jesus imolou a si mesmo como verdadeiro e próprio sacrifício. Bom, o que significa dizer isso? Imaginamos que Deus, como sendo onipotente, onipresente, já falamos em ocasiões anteriores que você não pode abarcar o conceito de Deus em um objeto, correto? Então você não pode dizer que uma garrafa seja um Deus, porque Deus é muito maior que isso, né? Assim, a nossa Santíssima Trindade, ela não está contida em um determinado local, ela está no todo, né? Na eternidade. Então, como é que Cristo então se fez homem? Desceu e se encarnou e habitou entre nós. Bom, então, de certa forma, pode-se dizer, como diz até a carta de São Paulo aos Filipenses, né, a Filemão, desculpa,
ele se colocou, se rebaixou à condição de escravo, né? Talvez não sejam bem essas as palavras, mas o sentido é esse. Então ele se rebaixou ao nível de um escravo, né? Ao nível de um ser humano, pois ele é a divindade. Então ele está no sobrenatural, mas ele se abarcou em se tornando homem, se fazendo carne. Bom, então para que ele se encarnasse, ele foi obrigado a fazer o esvaziamento de si como divindade para se tornar homem, né? Portanto, esse processo na filosofia e na ontologia nós chamamos o termo gnosis, né? O esvaziamento. Então, ele como sendo divindade não poderia simplesmente se tornar um homem, né? Porque uma divindade é algo superior que não pode ser contido numa forma humana simplesmente, né? Pois não seria um homem, seria um Deus, como é que se diz, a forma divina teve que se diminuir para se tornar um homem. Ele teve que se rebaixar para se tornar o nível de um homem. E fez isso por nós, né? Então, só esse ato de encarnação, ele já se rebaixou ao nosso nível, né? Pois ele como sendo filho de Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele já está no nível sobrenatural muito mais alto que nós, muito mais alto que qualquer criatura, né? Então ele se fez carne, então ele já se esvaziou de si como divindade para se tornar um Deus homem, né? Um Deus em forma de homem. Ao mesmo tempo que ele fez milagres provando que ele não deixou de ser Deus. Ele, talvez pode-se dizer que ele tinha limitações? Não, porque daí, como a gente viu, existe a natureza humana e a natureza divina se coabitam vamos dizer assim, não se dividindo, também tampouco se unindo de forma que um absorva a outra, não, coexistindo, por isso a união hipostática. Mas ele de fato fez isso por nós, ele simulou, então, para que fosse sanado essa ofensa que o primeiro homem, Adão, fez a Deus, uma ofensa de valor infinito, Deus teve que pagar com um sacrifício de valor infinito. Então ele se encarnou, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar homem e se redimir no seu sacrifício, a sua paixão, né? Ele foi crucificado, então ele serviu, até então era o cordeiro, era uma simples ovelha, um cordeiro que era sacrificado, o seu sangue derramado no altar, e isso servia como sacrifício para Deus, mas isso não agradava a Deus completamente, somente um sacrifício de verdade que redimia a humanidade. Então, portanto, ele teve que fazer isso, por quê? Senão ele não conseguiria nos redimir. Então, dessa forma, ele teve que se encarnar e se fazer homem para se sacrificar e ter esse valor infinito. Então, esse dogma de que Jesus imolou a si mesmo, porque ele foi por vontade própria, ninguém forçou ele a fazer isso, né? Foi por vontade própria, vontade de Deus, que era os desígnios de Deus para a humanidade, e ele esvaziou-se de si mesmo, né? Ele teve que sair da condição de divindade lá no topo do sobrenatural para se tornar homem e viver entre nós. Isso por si só é um rebaixamento, ainda por si só, servindo de sacrifício para si mesmo, né? Então, porque o sacrifício de Deus sendo Jesus Cristo, sendo o Cordeiro, foi sacrificado. Então, e ele sendo o próprio Deus, então ele sacrificou a si mesmo para se saciar a si mesmo, vamos dizer assim, né? Pois Deus é Deus, né? Vamos dizer. Mas por que ele fez isso, né? Porque, bom, se Deus é o sumo bem, a suma bondade, a suma verdade e a suma beleza, então a bondade e a verdade e a beleza, ela deve ser comunicada. Ela não pode ficar
concentrada em Deus, ela deve ser comunicada à humanidade. Justamente por isso que Deus criou o mundo, né? Porque a sabedoria dele sobre a criação o fez criar o mundo, não porque ele foi obrigado, mas porque o bem deve ser comunicado. Então, dessa maneira, assim como ele nos criou a humanidade, criou o mundo, a sua obra, ele nos redimiu, porque faz parte da bondade, desse ato de bondade de nos salvarmos. Então, essa bondade tem que ser comunicada ao mundo. Por isso que ele fez isso, ele se encarnou e imolou a si próprio, porque todo bem tem que ser comunicado. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente tem conhecimento de alguma erva, algum remédio que cura uma doença, a gente tem vontade de passar essa receita para outra pessoa que tem o mesmo problema, né? Talvez, sei lá, diabetes ou qualquer outra doença que a gente cura através de um remédio qualquer, uma solução natural, e a gente se curou e quer passar isso adiante, quer mostrar para outras pessoas que têm esse problema que é possível ser curada com essa solução, né? Portanto, Deus, né, Jesus, imolou a si mesmo como verdadeiro e próprio sacrifício, não sendo mais necessário nenhum outro sacrifício. Encerrou toda a questão de sacrifício. Ele é o único e próprio sacrifício. Portanto, refletimos sobre isso, e eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pace in Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia.
que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, assim: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, não creio. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um evangelho muito rico, muito bonito, afinal, todos os textos de São João são muito bonitos, um evangelho muito lindo, um evangelho que nos leva muito à fé. Vou falar agora aqui a reflexão desse texto do Evangelho de São João, deste domingo, que vem do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus, subsídio que a gente utiliza aqui no programa. Ao anoitecer do primeiro dia da semana,
As portas estão trancadas porque os discípulos estavam com medo dos judeus, medo de serem presos também e mortos também. Ao aparecer aos discípulos reunidos, a primeira coisa que o ressuscitado lhes deseja é a paz esteja convosco, o que ele repete mais 2 vezes. Para tirar as dúvidas dos discípulos, mostra-lhes os sinais da crucificação. Com isso, eles o reconhecem e se alegram. Claro que Jesus faz isso, porque ele sabe da nossa natureza, duvidosa que o homem tem. O homem duvida de tudo, não acredita, apesar de ver. Tomé, que não estava presente, não acreditou no testemunho dos colegas, Mesmo os discípulos e as pessoas que estavam naquele momento relatando a presença de Nosso Senhor no meio deles, Tomé não acredita, Porque ele mesmo não viu. Então era difícil mesmo, de acreditar, e se fosse hoje, com certeza, muitos de nós também não acreditariam, 8 dias depois, o ressuscitado lhe aparece novamente. Jesus volta ao meio dos apóstolos, e novamente os deseja a paz. Desta vez, São Tomé se encontra junto com eles, e Jesus o censura por não ter acreditado nos apóstolos, nos irmãos, e Jesus então o convida a tocá-lo, Toque aqui, põe o seu dedo, na ferida, na cicatriz, no buraco, dos pregos, coloque. E Tomé, então, ele faz uma linda profissão de fé, Meu Senhor e meu Deus. Muito bem, Porque ele acreditou, porque ele viu. São felizes todos os que acreditam sem ver de Jesus, Com a ressurreição de Cristo, acontece uma nova criação, uma nova era da humanidade. A nova realidade que o ressuscitado propõe é uma comunidade que vive a paz, supera o medo, busca a reconciliação, não se fecha em si mesma, mas é uma comunidade em saída, como dizia o Papa Francisco. Então essa reflexão é do dia a dia com o Evangelho. E nós, vivendo hoje nesse mundo onde tudo é palpável, tudo é tangível, tudo é verificado, tudo é provado e comprovado, muitas vezes também duvidamos, que Jesus tenha ressuscitado. Mas não podemos duvidar. Com certeza, dentro da história da humanidade, Jesus Cristo é o que mais tem vericidade das coisas que foram escritas sobre ele. E, com certeza, tudo isso aconteceu sim. Deus se fez homem, veio morar entre nós e foi morto e crucificado. Ressuscitou ao 3º dia por causa dos nossos pecados. Ele veio nos trazer a redenção e a salvação. Não sejamos Tomé. Está sentado
879 87,9. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Olá, queridos ouvintes, está começando mais um quadro Santos da Santa Igreja. Hoje vamos conhecer os santos celebrados pela Igreja Católica entre os dias 6 e 11 de abril. No dia 6 de abril, relembramos São Guilherme de Paris. Ele foi bispo na França e viveu com grande humildade. Dedicou sua vida ao cuidado espiritual do povo. Era conhecido por sua sabedoria e vida de oração. Mesmo em meio às responsabilidades, manteve-se fiel a Deus. O seu legado é a simplicidade e o zelo pela Igreja. No dia 7 de abril, celebramos São João Batista de La Salle. Nasceu na França em 1651. Dedicou sua vida à educação das crianças, especialmente dos mais pobres. Fundou os Irmãos das Escolas Cristãs. Revolucionou o ensino, valorizando os professores e a educação gratuita. O seu legado é o amor à educação e ao próximo. No dia 8 de abril, recordamos Santa Júlia Billiart. Nasceu na França em 1751. Enfrentou grandes sofrimentos e doenças ao longo da vida. Mesmo assim, manteve uma fé firme e confiante em Deus. Fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Namur. Dedicou-se à educação cristã. O seu legado é a confiança em Deus e a perseverança. No dia 9 de abril, celebramos Santa Maria de Cleofás. Foi discípula de Jesus, uma das mulheres fiéis que esteve presente na crucificação e no sepulcro. Foi testemunha da ressurreição do Senhor. Permaneceu firme mesmo nos momentos de dor. O seu legado é a fidelidade e o amor a Cristo. No dia 10 de abril, relembramos Santo Ezequiel Moreno. Ele nasceu na Espanha em 1848. Foi missionário na América Latina, dedicou sua vida à evangelização e ao serviço dos mais necessitados. Tornou-se bispo e defensor da fé. Enfrentou dificuldades com coragem e confiança em Deus. O seu legado é o zelo missionário e a fortaleza na fé. E no dia 11 de abril recordamos São Stanislau. Nasceu na Polônia e tornou-se bispo de Cracóvia. Foi um pastor corajoso e defensor da justiça. Enfrentou o rei por causa das injustiças. Por sua fidelidade a Deus, foi martirizado. O seu legado é a coragem e a defesa da verdade. Que a vida dos santos seja exemplo para a nossa caminhada de fé. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo?
Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Muito bem, o último bloco do programa Minutos do Evangelho deste domingo, a agenda da nossa paróquia, mas vamos antes falar do dízimo, né? A visão das Sagradas Escrituras da agência laudes.com.br, né? Um site católico onde a gente trouxe essa reflexão. A visão do magistério da nossa igreja, o magistério, sobre o dízimo. O que diz, né? A Igreja Católica ensina que cada fiel deve, em consciência, decidir como contribuir para as necessidades da igreja. Essa liberdade, no entanto, vem com a responsabilidade de discernir a melhor forma de apoiar a missão da igreja e as obras de caridade. O Catecismo e o Código de Direito Canônico reforçam a importância desse compromisso, mas sempre respeitando a liberdade individual, né? Isso quer dizer que eu tenho que saber quanto que eu devo ofertar, né, do meu salário, da minha renda, para as obras da igreja, né? Não é Deus que vai determinar, nem muito menos a igreja, né? A igreja não tem esse poder. Nós temos que saber quanto vamos ofertar. Falamos então aí da agenda da nossa paróquia para os próximos dias, né? Começamos por quarta-feira, dia 15 de abril, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já na quinta-feira, 16 de abril, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia. Na sexta-feira, dia 17 de abril, 7h30 da noite, temos missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Também indo para o sábado, dia 18 de abril, 5 da tarde, missa na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão. No sábado, dia 18 também, às 19 horas, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Dia 19 de abril, é domingo, então, 8 da manhã, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10 horas, missa na Igreja São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras. Encerra-se o domingo, né, com a missa às 19 horas também na Igreja Matriz. Há algumas alterações aí de datas, né, de comunidades em virtude das primeiras comunhões que iniciaram agora nesse mês de abril, né? Mas a agenda é essa, ela está nas redes sociais aí da nossa paróquia Santo Berto, né, sendo divulgado também nas redes sociais das capelas, né, das comunidades. Então, vai estar bem divulgado, né, tanto no Instagram, Facebook, e também no grupo de WhatsApp aí de notícias e informações da nossa paróquia Santo Berto. Se você não faz parte desse grupo de WhatsApp e quer fazer, procure aí as suas lideranças ou os representantes da PASCOM nas comunidades aí, né? Capela São Miguel, Capela São João Batista, Capela Bom Jesus, na Igreja Matriz, né? Capela São Pedro e São Paulo, né? Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique e também São Rafael Baixo. Todas essas comunidades têm representantes da PASCOM, né? É só procurar eles lá, eles indicam como você entra no grupo de WhatsApp. Cerramos o programa deste domingo. Padre Rafael, mesmo não estando presente, ele nos dá a sua bênção hoje, né? Neste domingo. Ficamos todos na graça do Senhor e hoje ainda às 7 da noite teremos Santa Missa, né? Fica aqui a lembrança e o convite. E o programa Minutos do Evangelho volta amanhã às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, 89.9 FM. Esperamos que esteja programado, né? E também ao meio-dia na Rádio Comunitária, 87.9 FM, com reprise às 7 da noite. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira. Grande abraço!
Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Humberto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Humberto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.